estamos aqui com a doutora Vânia Queiroz e nós vamos falar de um assunto muito importante para as famílias, que é sobre a alienação parental. A doutora Vânia é advogada e também é presidente do AB Londrina. Doutora, o que é alienação parental? Bom, a alienação parental ela é um fenômeno que ocorre, iniciou-se com relação a filhos em separação de pais ou companheiros, né, em que uma das partes descontente, né, com esse rompimento desse vínculo afetivo de casal, eles passaram a utilizar esses filhos ou adolescentes para colocar o ex-cônjuge ou companheiro numa situação de desprestígio, de não ter contato com o filho, uma forma de vingança pelo rompimento, né, do casamento ou da união, e utilizando os filhos menores e adolescentes para atacar o cônjuge que ficou afastado e não detém a guarda dos filhos. Inclusive tem uma lei, né, 12.318, Sim, né, a lei definir e proteger essa criança ou adolescente dessa questão? Exatamente, ela é de 2010, essa lei, e ela veio justamente para proteger a criança ou adolescente desse instituto que a gente fala, que é o Instituto da Alienação Parental. E esse Instituto da Alienação Parental, ele na verdade, ele começou a ser visto com um olhar bastante importante por psiquiatras e psicólogos que foram vendo consequências nefastas nesses alienados, que são os filhos, né, que são as crianças e adolescentes, que passaram a ser subjugados aí numa relação em que havia danos psicológicos, havia danos de ódio, de sentimentos de não querer ver mais a pessoa, né, que estava sendo atacada com alienação parental, de forma que houve então a busca juridicamente também para que se criasse uma lei específica para tratar do tema, porque o tema era tratado com várias legislações esparsas, porém não havia uma legislação específica. E essa legislação veio para pacificar um pouco a questão. Na verdade, ela se aplica hoje é muito comum a alienação parental, porque ela busca quebrar um vínculo afetivo, né, entre a criança e o adolescente com o pai ou a mãe ou avós, inclusive, e para isso, às vezes, o alienador ele age intencionalmente e às vezes não intencionalmente. Então, é todo um contexto que a psicologia está totalmente envolvida. Inclusive, quando se busca juridicamente numa ação atacar um ato de alienação parental, o exame que é feito é uma perícia médica e com a ajuda de psicólogos, psiquiatras e psicólogos. Isso está, inclusive, dentro da previsão legal. Então, esse laudo é que vai abalizar uma situação que vai dizer se aquilo é alienação parental ou não. Doutora, e quando a senhora atende, por exemplo, uma família, né, que está separando, vocês abordam essas questões com o cliente de vocês sobre a importância de preservar a criança numa separação? Sim. Quem está separando é o casal, não são os pais, Sim, né? sempre. É um dever do advogado alertar o casal ou a parte que ele está atendendo que os filhos não têm culpa em momento algum dessa separação, desse divórcio, né? E que eles têm que preservar ao máximo os filhos, porque é uma questão de saúde pública mesmo, mental, porque eles vão ser afetados às vezes com consequências que carregarão para o resto da vida, até mesmo para a vida pessoal quando adultos. Aliás, até mesmo não, normalmente vão carregar nos seus próprios relacionamentos na vida adulta. E isso é uma consequência assim, inevitável dentro de uma alienação parental. E os casais usam muito o filho como moeda de troca? Muito, muito. É impressionante como isso acontece. O casal ou o esposo que não quer a separação ou
a esposa que não quer ou fica descontente com o pensionamento, inclusive com o valor da pensão alimentícia, usar o filho para atacar esse pai. E tem graus aí mais leve, médio, grave desse tipo de ataque. Porque é leve quando a pessoa faz, às vezes não intencionalmente, mas vai incutindo no filho ou no adolescente que o pai ou a mãe não é uma boa pessoa, ele não merece que você tenha esse contato, e vai ali trazendo todo um contexto negativo do pai. Uma questão mais de média gravidade, no sentido de começar a criar situações para que o pai ou a mãe não possam encontrar o dia que o pai tem prevista a visita. Mas a criança hoje não pode porque está doente ou está com uma febre, ou ela foi para a casa da avó. Quer dizer, vai criando situações em que o pai já não consegue chegar próximo da criança. E numa situação grave, ela começa a caluniar, ela começa até a praticar o crime de calúnia contra a parte contrária, no sentido de inventar coisas Você sobre já ela. teve algum caso de cliente que foi processado por esse tipo de situação? Sim, já de ser, inclusive, indiciado, porque nós temos, né, promotoria em Londrina, que também trata dessas questões na promotoria pública, que atende queixas dessa natureza. Certo. Antes mesmo até de se entrar com uma ação de reparação ou de outro tipo da declaração da alienação parental, pode também resultar em reparação de danos morais, né? Uma série de desdobramentos. Após essa ação da justiça? Sim, cessou porque aí há uma série de consequências, né? Se você pode perder, inclusive, direito a visitas, a mãe, por exemplo, o pai que tem a guarda pode perder o direito à guarda, o que recebe pensão também perde o direito de ser pensionado. Então, há uma série de situações que a lei prevê e que o alienador ele não vai querer continuar sofrendo aquela consequência. Né? Certo. A gente vê que nos últimos anos aumentaram os casos de guarda compartilhada. Sim, esse é um aspecto muito importante que você falou, porque a guarda compartilhada ela é uma forma que se encontrou de reduzir os casos da alienação parental. Porque a guarda compartilhada ela exige que o casal participe totalmente de todas as decisões tomadas com relação ao filho menor ou adolescente no caso. E então isso faz com que os dois tenham contato e deliberem sobre o destino, as situações todas, escola, eventos que esse filho vai participar, todo o futuro, o que ele vai fazer nas férias, o que não vai, enfim. Então, com a guarda compartilhada, isso se soluciona bastante, reduz bastante a incidência da alienação parental. Tá. Com a sua vivência, né, de 30 anos de advocacia, o que a senhora orienta os casais quando eles partirem por uma separação? Como eles estabelecerem esse relacionamento e fazer de uma forma que não complique o bem-estar físico e emocional do filho? Eu entendo que o diálogo é a melhor forma que a gente tem de conscientizar esse casal. E cada vez mais eu vejo campanhas que estão também conscientizando, né, os casais ou as pessoas que possam vir a praticar alienação parental. De uma forma que eles entendam que se há também algum problema que possa ser tratado com relação ao próprio alienador, ser encaminhado para um tratamento psicológico, para que ele também tenha um tratamento e isso faça com que cesse, né, qualquer indício ou tentativa, ou você já percebe no casal quando há um indício claro de que ele vai praticar esse tipo de alienação parental.
porque ele cria inúmeros problemas, os dias de visita não servem, o dia que a pessoa pode visitar, não, mas esse dia eu não posso, porque é o dia que eu vou na minha mãe, ou é o dia que eu tenho que fazer relatórios, no caso se é o cônjuge, o ex-cônjuge, e assim eles vão já criando problemas desde o momento que se começa a tratar da separação. Então você já percebe que ali tem um propenso e futuro alienador parental. Então a gente busca com isso conversar muito com o casal e mostrar as consequências, que existe uma lei que vem a tratar do tema e que vai coibir. Além além dessa lei que nós estamos, de 2010, 12.318, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também fala da preservação, especialmente da saúde mental dessa criança e da proteção dessa criança e da manutenção desses vínculos afetivos. Se o pai ou a mãe pratica esse tipo de comportamento, precisa saber que vai provocar um dano que ele vai sofrer também. Porque é uma família desajustada, que esse filho vai dar trabalho futuramente, e pode ter um casamento, depois não dar certo. Você também tocou numa outra questão importante, que tem uma moeda inversa também nessa questão da alienação parental, que acaba acontecendo com frequência, que depois que há essa alienação e que há um rompimento do vínculo ali, forçado pelo alienador, ocorre muito abandono afetivo. Por quê? Porque aquela pessoa que foi afastada do vínculo por força do alienador, ela abandona, ela passa a não querer mais ter contato, porque há um ódio às vezes tão deliberado contra ele e aquilo, a criança ou o adolescente já tem aquilo desenvolvido ali ao longo de um período, que aquilo faz mal para ele, aquilo causa um mal-estar, ele forçar a encontrar. A criança às vezes tem repulsa, ela passa às vezes a ter repulsa a conviver afetivamente com o pai ou a mãe. Então, o que acontece? Aí há uma moeda contrária, que é muito comum, o abandono afetivo. Isso é muito triste, sim, porque aí a criança também vai sofrer as consequências do abandono afetivo. Toda separação tem que ser a mais amigável possível, né, doutora? Sim. Se houve amor em determinado momento, também nesse momento tem que ter um respeito, né, por essa relação que foi construída toda, né? Sim, a dignidade da pessoa humana, ela tem que estar acima de todos os problemas que possam advir desse rompimento, desse casamento ou dessa união, né? Certo. Gente, agora nós vamos falar sobre um assunto também muito importante. Dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial da Conscientização Parental contra o Idoso. Doutora, o que é conscientização parental contra o idoso? À medida que o tempo foi aí passando, depois, né, inclusive da criação dessa lei, e já havia o Estatuto do Idoso, que é de 2003, e que também prevê, assim como a nossa Constituição Federal, né, ela prevê que a pessoa idosa tem os direitos que devem ser preservados, tem direito a ser protegida, não pode ficar no desamparo, não pode sofrer nenhum tipo de crueldade, opressão, né, maus tratos. E a gente passou a ter muitos casos de alienação parental de idoso, seja por força de problema patrimonial, isso é muito comum, sim, e de filhos, né, que não querem que os irmãos ou a família tenham contato com aquela pessoa que tem o patrimônio. E o que é importante dizer, Cláudia, é que por que o idoso? Porque ele é uma pessoa vulnerável. Uhum. Então, a alienação parental, ela atinge a criança e o adolescente porque são incapazes perante a lei, são vulneráveis. E o idoso também, porque também é uma pessoa vulnerável perante o contexto de vida dele, a própria sociedade, né? São aqueles idosos que já não têm autonomia. Nem sempre só, né? Mas geralmente por esses que já vão perdendo autonomia. À medida que vão envelhecendo, eles vão perdendo autonomia
da administração do próprio patrimônio, né? Às vezes eles delegam para um dos filhos para poder cuidar desse patrimônio, ou os valores que eles recebem. Não precisa também ser uma pessoa que tenha grandes patrimônios para sofrer alienação parental. Às vezes uma pessoa que recebe uma pensão ou uma aposentadoria do INSS também sofre alienação parental, porque daí muitas vezes esse filho ou netos, eles isolam, não deixam que os demais se aproximem porque ele quer administrar aquele valor ou fazer empréstimos até consignados utilizando o nome daquele idoso, e não só consignados, às vezes utilizando cartões, utilizando o CPF dessa pessoa para contrair aí dívidas no nome dele e beneficiar-se apenas exclusivamente, né, desse idoso. Agora, também tivemos alguns casos de cuidadoras que também Sim. praticaram alienação parental. A própria mídia, as televisões mostram isso. O abandono vou falar sobre pais, né? Certo. Às vezes uma família, são 7 filhos e os pais ficam abandonados sem nenhum tipo de assistência, né? E são 2 polos. É o abandono material esse. Sim, né? Isso. E até o emocional, tem uns que nem dão suporte total, né? É isso, o abandono material e psicológico, né? Sim. Ele é muito comum também, é aquilo que eu te falei, né? São 2 polos, né? Certo. Você vem e isola aquela pessoa dentro de uma redoma para que só você tenha contato com ele, para que ele não possa, né? Muitas vezes ele tem patrimônio, você vai buscar que ele faça um testamento, que ele beneficie aquela pessoa que está ao lado dele, ele vai de uma forma assim, né, totalmente, ele que cuida dos medicamentos, muitas vezes ele vai deixando aquela pessoa ainda mais vulnerável com os medicamentos. Nós temos casos de pessoas que o alienador, ele foi utilizando os medicamentos, aumentando a dose cada vez mais, para que o idoso, que ainda tinha uma relativa autonomia, para que ele perdesse totalmente a autonomia. Como esses casos chegam à justiça? São denúncias? Pode ser, né, normalmente por denúncias. Nós temos a Promotoria do Idoso em Londrina, que recebe um número muito grande de denúncias nesse sentido, e eles investigam, realmente são feitos inclusive sindicâncias na residência onde o idoso está vivendo, psicológica, assistência social, para ver porque muitas vezes o idoso, ele está alienado, esse filho está desfrutando, ou filha, desfrutando de todos os valores, rendas, patrimônio, e está deixando ele no abandono. É muito comum alienação parental com abandono material. Certo. E aí aquele idoso, ele vai cada dia mais se depauperando nesse relacionamento e vai perdendo o vínculo afetivo com os demais filhos, parentes, né? Essa é uma alienação parental muito grave. Eu já vi muitos casos até de pais que foram colocados em asilos, os filhos pegam até o cartão da aposentadoria e o pai fica lá abandonado. Muito comum isso que você exemplificou, dos filhos levarem para asilo, às vezes não necessitando que ele fique num asilo, mas justamente para se beneficiar da parte financeira, no sentido de aposentadoria, pensão, às vezes aluguéis que a pessoa recebe, ou da moradia do próprio idoso. Doutora, né? Aonde a população pode buscar orientação sobre isso? Então, justamente, para denúncias, nós temos a Promotoria do Idoso, né, em Londrina, Sim. Temos a Promotoria também da Criança, do Adolescente. Então, são pontos onde podem ser levados os fatos, provas, para que sejam investigados. Essa ação mundial, né, que é um dia de conscientização, a OAB Londrina vai fazer alguma ação para alertar sobre essa questão? Sim, nós estamos inclusive fazendo uma live que será feita, ela até eu vou verificar a data correta, que ela seria nessa semana, na quinta-feira, e foi adiada para a semana seguinte, eu acho que é dia 26, se não me falha a memória. Será entrevistada uma juíza
de Londrina, doutora Isabelle, e também uma psicóloga que vai falar, e uma promotora, falando exatamente sobre o tema, que é alienação parental do idoso. É promovida pela OAB, qualquer pessoa pode assistir pelo canal do YouTube da OAB Londrina, só entrar por OAB Londrina e assistir. É uma live que vai ser muito rica, está sendo muito bem organizada, justamente para passar para as pessoas todas as situações que ocorrem e que passam diuturnamente pelas mãos, né, da justiça com relação a essa questão. E é importante a sociedade saber, ter conhecimento da comunidade, até para proteger essas pessoas, né? Sim, é muito importante que a sociedade tenha conhecimento, porque muitas vezes a sociedade não percebe que uma situação de alienação parental está ocorrendo e também não tem conhecimento que ela pode acontecer com o idoso. Sim. E é muito mais comum do que se pensa. Às vezes a gente vê um vizinho, vê alguém próximo e não se atenta que aquilo, a pessoa está vivendo de uma forma muito entristecida, ela não recebe mais os parentes, ela não é levada para lugar nenhum, quer dizer, ela está realmente ali. Inclusive tem casos até de cárcere privado, que daí leva para uma esfera penal, né? Sim. E isso também são desdobramentos que vão acontecendo dentro da alienação parental. Obrigada, doutora.